Eu percebi que algo não estava certo no instante em que Lexi começou a levar aquelas velas perfumadas extremamente fortes para o RH, como se tentasse encobrir o cheiro de canela com o aroma de outono. Mas naquela manhã eu apenas fazia o que sempre fazia, sentada na minha mesa em uma sala sem janelas, com 2 plantas secas, uma lâmpada fluorescente que zumbia como se me detestasse pessoalmente e um tupperware com salada de atum, biscoitos de trigo e uma fatia de maçã no meio. Nada de especial, sem alho poró, apenas o almoço. Eram 12h04. Quando dei a primeira mordida, lembro-me porque acabei de registrar a data e hora em uma nota de conformidade no registro de entrada do fornecedor. E se tem uma coisa que valorizo é a precisão. Esse é o meu trabalho: rastrear cada interação, documentar cada sussurro, garantir que nada desencadeie uma violação com as autoridades federais. Eu era o fantasma do sistema. Ninguém me notava até que surgisse um problema embaraçoso e, de repente, todos lembrassem da minha existência. Não me importei. Ser invisível significava nada de bolos de aniversário ou sorrisos forçados na sala de descanso. Ser invisível significava que eu podia fazer meu trabalho de verdade. Quando terminei minha fatia de maçã, já tinha sinalizado uma cobrança pendente em uma das nossas subcontratadas. Registrei o ocorrido, atribuí uma etiqueta de risco e enviei uma notificação para o departamento jurídico. Assunto: urgente. Ainda aguardando a assinatura do formulário de autorização 47C para auditoria de concessão. Ninguém respondeu. Claro que não. Aquele formulário estava parado há 13 dias úteis. Enquanto isso, a Alaris Point estava ocupada distribuindo slides brilhantes sobre transparência interdisciplinar para os monitores executivos, enquanto a responsável pela conformidade, eu, não conseguia nenhuma confirmação. Mesmo assim, fiz o que sempre faço. Mantive registros, fiquei quieta e almocei. Falando em silêncio, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, talvez devesse clicar no botão. Mais de 90% das pessoas que acompanham essas histórias esquecem de se inscrever, e isso realmente ajuda a equipe a continuar produzindo esses desastres corporativos. Além disso, talvez dê um like. Considere isso um bônus por sobreviver a histórias de terror de RH. Enfim, onde eu estava? Ah, sim. Salada de atum, formulário esquecido e o início do caos. Nem percebi Lexi se aproximar. Ela se movia como um gato usando aquelas plataformas ortopédicas. Postura arrogante, brilho labial de menta em excesso. Ela se inclinou sobre a divisória do cubículo como um abutre que leu inclinar-se uma vez e levou ao pé da letra. Você sabe que isso aqui não é um refeitório, certo? Pisquei. Desculpe. Ela apontou para o meu almoço como se eu tivesse acabado de esquentar um animal atropelado no micro-ondas. Violação do código de higiene. Temos protocolos. Olhei para ela genuinamente confusa. Eu não tô cozinhando, eu tô só comendo. Ela forçou um sorriso ensaiado. Mesmo assim, não queremos incentivar comportamentos anti-higiênicos. Venha me ver no RH quando terminar de digerir. Digestão? Eu era uma cobra? Limpei a boca, fechei meu tupperware e a segui pelo corredor. Ela não falou nada, não precisava. Eu já conhecia aquele jeito de andar da época em que demitiram nosso chefe de operações por falta de educação no corredor. Aquele homem tropeçou uma vez no fio da impressora. A sala exalava produtos de banho e corpo e autoridade deslocada. Ela tinha uma pasta à espera. Meu nome já estava impresso na frente, em negrito. Lexi sentou-se, ajeitou a saia e começou o tipo de discurso que claramente havia ensaiado diante do espelho. Devido a repetidas violações das normas de higiene do local de trabalho e descumprimento dos protocolos internos de refeição, seu contrato de trabalho está sendo rescindido imediatamente. Minha mente congelou. O quê? Violações repetidas? Lexi piscou lentamente, como se eu fosse uma criança boba precisando de orientação. Você está comendo na sua mesa há meses. Recebi relatórios de quem? Do esqueleto da contabilidade que conversa com um grampeador. Mas não discuti, não chorei, não fiz a caminhada da vergonha. Apenas assenti, assinei o formulário e me levantei. Na saída, passei pela sala de descanso. Foi então que percebi.
Colada na parede, acima da máquina de café, ao lado da placa de aniversário de quarta-feira com bagels vencidos, estava minha foto. Uma impressão em preto e branco do meu crachá. Alguém tinha rabiscado por cima com caneta vermelha. Demitido por comer sem autorização. Não recontratar. Fiquei olhando por 10 segundos inteiros. Não porque estivesse chocada, mas porque o absurdo quase me fez rir. Parecia um cartaz de procurado de uma comédia distópica. Tudo porque eu almocei no meu local de trabalho. Porque não demonstrei a cordialidade e espírito de equipe exigidos. Saí. Não levei meu cacto de monitor. Não olhei para trás, mas ao entrar no elevador, peguei meu celular e encaminhei um e-mail para minha caixa pessoal. Assunto: memorando de risco não resolvido, dependência do concedente. Anexo: formulário 47C, cadeia de roteamento, não assinado. Ninguém na Alaris Point tinha anotado ainda, mas aquele formulário não assinado estava prestes a comprometer todo o processo. E a mulher que eles acabaram de demitir por causa de um sanduíche não era apenas uma oficial de conformidade. Ela era responsável pela monitorização de 6 contratos federais. E agora sim eles estavam em apuros. Lexi agiu rápido, como alguém tentando compensar uma vida inteira sendo ignorada nas mesas do refeitório do ensino fundamental. 45 minutos após o comentário no refeitório, fui chamada ao RH com toda a sutileza de um simulado de incêndio. Nem me deixaram processar a ameaça passivo-agressiva, apenas recebi uma notificação do time enviada pela assistente dela com o assunto: preocupação imediata com a higiene do espaço de trabalho e necessidade de reunião com o RH. Caminhei pelo corredor bege, passando pelos pôsteres motivacionais. Integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Soava ainda mais irônico em um prédio que monitorava cada tecla digitada. A porta do RH já estava aberta. Lexi sentou-se como se presidisse uma audiência em um tribunal feito inteiramente de laminado barato e óleo de lavanda usado como arma. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Eu a abri. Meu próprio nome, meu cargo, um documento já preenchido. Jennifer Orgaita, aviso final de demissão. Motivo: violação do Código Sanitário. Consumo não autorizado de refeições em área não designada. Pisquei. Isso é uma piada? Lexi sorriu como uma mulher que aprendeu sobre poder assistindo aos especiais de reunião de Real Housewives. Isso já foi reportado várias vezes. A reincidência não pode ser ignorada. Lexi, eu como um sanduíche na minha mesa enquanto marco memorandos de risco. Essa é a única infração. Ela clicou a caneta 2 vezes, como se me desafiasse a discutir. Existem procedimentos, Jennifer. Comida pertence à sala de descanso, não aos registros de auditoria federal. Quase ri. Quase. Não há comida nos registros de auditoria. Apenas minhas anotações, que, aliás, estavam atualizadas em todos os contratos, inclusive os que o jurídico ainda não havia aprovado, como o 47C. Seus olhos se estreitaram. Jennifer, isso não é sobre documentação, é sobre cultura. Fomos incumbidos de criar um padrão para o ambiente de trabalho, limpo, profissional e estruturado. Estruturado? Repeti mentalmente. Quer dizer, como demitir alguém sem um único aviso verbal? Ela se inclinou levemente para frente. Você assinou o manual? Claro que sim. Logo no primeiro dia, entre a cláusula de horas extras não pagas e a seção sobre devolução das canecas da empresa. Lexi não queria ouvir falar de registros de auditoria ou linguagem das cláusulas. Ela queria um pretexto. O meu estava na minha frente. Encarei o formulário de demissão. Conferi a data e assinei. Você será escoltada para fora em breve, disse, levantando-se. Alguém vai embalar seus pertences. Enquanto estava ali, ela acrescentou, apenas para deixar claro, que não era nada pessoal. Claro.
Nada é mais impessoal do que crucificar publicamente uma mulher por causa de biscoitos e atum. Quando passei pela estação de café, tudo estava lá. Minha foto do crachá impressa em papel sulfite barato, colada na parede com fita adesiva. Escrito em tinta vermelha no meu rosto: demitido por comer sem autorização. Não recontratar. Alguém até desenhou uma carranca no meu queixo. Acho que profissionalismo agora inclui rabiscos no escritório. Alguns funcionários olharam para o desenho, depois para mim. Um do financeiro deu uma risadinha. Outro sussurrou: "Nossa, eu nem me mexi." Continuei andando. A humilhação só funciona se você a aceitar. Eu não tinha intenção de facilitar para eles. Desci de elevador sozinha. Toda a viagem parecia um pesadelo, daqueles em que as regras mudam no meio do caminho sem aviso. 8 anos de histórico impecável, 0 advertências, 4 ciclos de financiamento aprovados, e agora eu era apenas uma nota de rodapé na planilha de tolerância zero da Lexi. Uma piada final. No saguão, parei perto da porta giratória. Abri meu celular, acessei minha pasta de informações relevantes e digitei uma última mensagem para minha conta pessoal. Assunto: memorando sobre risco não resolvido na cadeia de roteamento interno. Anexos de dependência do outorgante, todos os 6 registros de conformidade dos meus contratos de monitoramento nomeado, incluindo o formulário 47C não assinado. Cliquei em enviar. Então saí. Passei pelo segurança que nem olhou para mim. Passei pela recepcionista que de repente estava muito interessada no teclado. Não levei minha caneca, não levei meu grampeador, mas carreguei comigo uma verdade pesada no peito. Lexi não demitiu apenas uma funcionária de nível médio da área de compliance. Ela demitiu a única pessoa autorizada a supervisionar o registro de auditoria federal, ativo, de 6 contratos cruciais. E no instante em que meu nome desapareceu do sistema deles, a Alaris Point se tornou não conforme, retroativamente, de maneira indiscutível e irrevogável. Eles ainda não tinham percebido isso. O silêncio foi ainda mais intenso quando a porta do apartamento se fechou atrás de mim. Era aquele tipo de silêncio barato que só se encontra em apartamentos de um quarto com paredes finas e vizinhos que sussurram mais alto do que falam. Deixei minha sacola cair no chão, ainda cheia de itens pessoais que o RH não havia notado. Um cacto de mesa, uma caneca engraçada com os dizeres bruxa dos dados e o sanduíche de atum que me deixaram ficar, como se isso de alguma forma compensasse a humilhação. Não me sentei imediatamente. Fiquei parada olhando para o nada, ainda com a jaqueta, observando um fio de poeira dançar na luz inclinada do sol do fim da tarde, como se estivesse zombando de mim. 8 anos. Sem alarde. Nem mesmo uma caixa de papelão com meu nome. Apenas um aviso de demissão e o sorriso de alguém que cheirava a perfume de naftalina e sede de poder. Caminhei até minha minúscula cozinha. Desembrulhei o sanduíche e dei uma mordida. Tinha gosto de vingança. Ou talvez apenas de maionese. De qualquer forma, mastiguei devagar, deliberadamente, transformando o ato de comer em protesto. Depois, abri meu laptop. Havia uma pasta na minha área de trabalho que a maioria das pessoas da Alaris Point nem sabia que existia. Aliás, a maioria nem sabia que eu existia. Dei o nome de Arquivo Completo de Auditoria Externa. Lá dentro, subpastas com todos os contratos que eu já havia visto, todos os alertas de risco registrados, todas as trocas de e-mails que eles pensavam ter se perdido na correria do dia a dia. Não guardei aquilo porque desconfiava da empresa. Guardei porque a empresa nunca me deu motivo algum para confiar nela. Cliquei no documento de concessão mais recente, um subcontrato gigantesco de 160 milhões de dólares marcado como altamente confidencial devido ao financiamento do Departamento de Energia. Meus olhos percorreram os dados até encontrar o arquivo que eu sabia que estava enterrado ali. Cláusulas de Supervisão Federal, revisão 6.pdf. Achei. Abri o documento e usei Ctrl F para buscar monitor. 4 resultados. O terceiro me paralisou.
A cláusula 17b prevê desqualificação se durante o ciclo contratual ativo o monitor designado for demitido, realocado ou removido por qualquer motivo, incluindo, entre outros, conduta interna inadequada, violação das normas de supervisão ou descumprimento do Código de Conduta da empresa. A concessão será considerada imediatamente não conforme e sujeita à suspensão dos fundos federais até revisão independente. Lá estava o meu nome em negrito no anexo enviado pela empresa. Jennifer Orga, designada monitora da linha secundária 7C Delta. Não prendi a respiração. Minhas mãos não tremeram. Não dessa vez, porque a dor da traição já havia passado. Agora só havia clareza. Ao citarem má conduta interna, expressão usada por Lexi, não por mim, eles me colocaram em uma lista de alto risco sem perceber. Aquela pequena caixa de seleção do RH acabara de acionar um mecanismo que garantia 160 milhões de dólares. Retroativamente, a Alaris Point não estava apenas em risco de perder verba, eles já a tinham perdido. Só não tinham feito as contas ainda. A única coisa que mantinha aquela linha de auditoria ativa era eu. Minhas credenciais, minha assinatura, minha autorização. E me descartaram por um maldito sanduíche? Quanto mais eu lia, mais claro ficava. No momento em que apresentaram o aviso de rescisão e o classificaram como violação da política, entregaram ao concedente tudo o que ele precisava para iniciar uma revisão de conformidade. Não foi um atraso, nem uma advertência. Foi uma quebra contratual flagrante. Consultei o organograma da empresa no celular apenas para confirmar que o novo responsável pela conformidade, Craig, estava na equipe há apenas 3 semanas. Sem credenciais federais, sem autorização de monitoramento, sem histórico de auditoria, o que significava que naquele momento, em teoria, não havia ninguém legalmente responsável pela supervisão de 6 subcontratos federais ativos, o que também significava que, segundo a cláusula 17b, eles operavam em desacordo com as normas. Uma frase me veio à mente como eco de algum webinar antigo. Desqualificação automática após remoção do monitor designado sem nova atribuição conforme regras. Fechei o PDF, recostei na cadeira e dei outra mordida naquele sanduíche como se fosse a própria vitória. Todos esses anos, movendo-me na ponta dos pés perto de executivos que nem sabiam meu nome, corrigindo erros que não eram meus, conferindo 3 vezes os registros de fornecedores para que algum vice-presidente sênior pudesse levar crédito por auditorias impecáveis em apresentações trimestrais. E na única vez em que almocei na minha mesa como um ser humano, tentaram me apagar da lista de funcionários. Mas o departamento de compliance não se importa com intrigas de sala de descanso. O que importa são assinaturas, registros de horário, nomes em papel. E o meu se tornou o nome mais perigoso de todo o diretório da Alaris Point. Eles queriam que eu saísse? Ótimo! Só não pensaram nas consequências da minha saída. Não dormi muito naquela noite, não por nervosismo, mas porque meu cérebro ruminava a precisão que me mantinha acordada como café preto. Por 8 anos, documentei cada desvio, registrei cada atraso interno, segui cada indício de falha de conformidade até sua origem. Eu sabia o que aconteceria a seguir sob o ponto de vista da Alaris. Não se sabia se aconteceria, pois a única incógnita agora era quem mais sabia o que eu sabia. Às 6h47 da manhã, liguei meu laptop. Nenhuma mensagem do Slack, nenhuma notificação do Teams, apenas a calma de um computador sem spyware corporativo. Pela primeira vez em anos, preparei um café, sentei de pernas cruzadas no sofá com a blusa de ontem e abri um rascunho no Proton Mail. 2 contratos seguros na GV Grand Tour Agency. Assunto: Supervisão Lista Consulta Subaward Linho 7C Delta. Bom dia. Gostaria de confirmar se é necessário atualizar a lista de supervisores atualmente arquivada para a subclasse 7C Delta. Anteriormente, eu constava como monitora designada.
Atenciosamente, Jennifer Orga. A mensagem foi curta, neutra e propositalmente vaga, sem acusações, sem alarmes, apenas provocando para ver quem iria reagir primeiro. Enviei a mensagem, fiquei olhando para o cursor piscando por alguns segundos, fechei a tampa e me vesti. Não fazia sentido andar de um lado para outro como personagem de drama jurídico. Consequências reais não acontecem em monólogos explosivos. Elas se desenrolam em caixas de entrada e registros de data e hora. Às 9h12 da manhã, ouvi o sinal. Uma linha de contratos seguros na GV Grand Tour Agency. Assunto do governo. Consulta sobre lista de supervisão. Linha 7C Delta. Você não está mais na lista de autorização. Era isso? Nenhum prezada senhorita Orga, apenas a fria confirmação do que eu já sabia. Estalei os dedos, abri uma resposta e digitei. Correto. Isso agora é uma violação, conforme cláusula 17b, linha 1. Adicionei uma segunda frase para efeito dramático. Nenhuma transição formal ou realocação em conformidade ocorreu até o momento. Meu último dia na Point foi ontem, demitida por má conduta interna. Cliquei em enviar. Fiquei olhando para meu reflexo na tela preta. Não era vingança. Era matemática. Uma cláusula mais um gatilho resulta em consequência. E eu não ia mover um dedo para impedir. Mas também não ficaria parada. Levei menos de 20 minutos para redigir os documentos necessários. Comecei a papelada semanas atrás, apenas um plano B, como paraquedas é recurso para tolos que saltam de aviões. Agora era minha tábua de salvação. A Audit Nest Services, oficialmente renomeada, foi registrada em Washington, D.C., com EIN ativo, etiqueta de serviços limitados e declaração registrada. A Audit Nest Services não possui vínculo com a Laris Point Inc., nem obrigações contratuais a partir de 16/10. Anexei cópia digitalizada do meu crachá, cortado ao meio, e PDF confirmando suspensão da autorização de segurança federal devido à perda do status de monitor designado. E então, como golpe final, abri nova mensagem. Caixa de entrada diferente desta vez, que não acessava há tempos, para M. Miranda, da Alaris Legalcom, em cópia oculta, BCC. Assunto: cláusula 17b. Primeira linha. Sem corpo de texto. Apenas o assunto. Miranda saberia. Ela me alertou sobre a cláusula 17b 2 anos atrás, durante maratona noturna de mapeamento de conformidade, quando o departamento jurídico ainda tinha gente de verdade, não apenas especialistas em alinhamento cultural. Ela era inteligente, discreta, subestimada como todos nós, e detestava manobras de poder do RH. Fiquei olhando para a tela antes de clicar em enviar. Minha versão de jogar um fósforo aceso num monte de feno seco, não para iniciar incêndio, mas para garantir que ninguém fingisse que não viu a fumaça. Fechei o laptop, respirei pela primeira vez em horas e finalmente me levantei. Eu não era mais Jennifer Orga da Alaris Point. Agora eu era fundadora de uma empresa de consultoria de auditoria federalmente registrada, sem conflito de interesses e com todo o rastro digital do erro da Alaris Point. Curioso sobre quem monta os andaimes, ninguém vê até tudo desabar, e quando desaba, só eles sabem onde faltavam os parafusos. A primeira falha não veio de telefonema ou notificação formal, mas de pista escondida em unidade compartilhada. Ping do log de acesso do outorgante que atingiu o servidor da Alaris Point como um tapa numa sala de reuniões acolhedora. O contato executou auditoria de rotina, talvez verificando o controle de versões, talvez sincronizando registros de envio de formulários, não importa. O que importava era que certificado de autorização estava vinculado ao Subaward 7C Delta. A autorização de segurança expirou, o monitor foi removido e o status permanece não resolvido há 7h41. Servidores de conformidade da Alaris Point registraram 5 solicitações separadas do portal digital do concedente. Em seguida, as mensagens começaram a se acumular. Solicitação de confirmação da continuidade da supervisão,
solicitação de identificação do monitor substituto nomeado, solicitação de envio de explicação da resposta ao incidente. O golpe. Franklin Marlowe usando calças caqui como se fossem armadura. Por volta das 10 da manhã, Franklin ficou ciente da situação. Estava no meio de uma reunião sobre cultura organizacional quando alguém do departamento jurídico se aproximou e sussurrou algo que o deixou pálido como um filtro de zoom. Às 10h07, Franklin cancelou suas 2 próximas reuniões e agendou uma auditoria interna completa, imediata, abrangente, interdepartamental, envolvendo todos os funcionários. O novo responsável pela conformidade, Craig, não estava preparado. E isso não é um insulto, isso é pura matemática. Ele estava no cargo há apenas 25 dias, nem tinha concluído o treinamento de integração, ainda se referia ao SharePoint como aquela coisa de pasta. Agora, encarava 6 grandes subcontratos com um registro de riscos que ainda tinha meu nome carimbado em cada linha. 6 contratos, 160 milhões de dólares, uma autorização pendente. Ele se apressou. Verificou aprovações arquivadas, tentou cruzar dados dos meus registros de acesso. O problema é que os registros não mentiam. E o histórico de auditoria também não, porque eu mesma o havia criado. Às 10h19, uma conversa interna no Slack vazou do canal de liderança de compliance. Captura de tela anexada a uma postagem descartável no Reddit. Título do tópico: Quem removeu o monitor nomeado antes do fechamento da auditoria? A situação piorou a partir daí. Um comentário: Espere, por que ela ainda está listada no registro do Du Energy? Outro: Alguém chame o departamento jurídico, isso é violação da cláusula 17. E outro, mais desesperado: Temos uma janela de auditoria aberta em 11 dias úteis, resolva. Às 11h30, alguém tentou me ligar. Número bloqueado. Eu não atendi. Eles não deixaram recado na caixa postal. Sentei-me à mesa da cozinha, tomando um café morno na caneca de bruxa dos dados que resgatei da limpeza emocional do RH, observando a tempestade se formar a uma distância segura. Eu não precisei mover um dedo. Todo o trabalho já estava feito meses atrás, quando ainda era invisível. Naquela época, eles pensavam que conformidade era apenas formalidade, algo que se poderia decorar com pôsteres em tons pastel sobre integridade e depois ignorar quando fosse inconveniente. Agora, o registro de riscos, o próprio sistema que construí na maior parte da minha carreira, se voltava contra eles, porque a área de riscos não esquece. A área de riscos não se importa com happy hours da empresa ou slogans de relações públicas sobre tolerância zero. A área de riscos segue o rastro documental. E aquele rastro ainda me levava. Do outro lado da cidade, Franklin andava de um lado para outro. Craig estava afundando. Lexi provavelmente estava em uma sala reservada preparando uma postagem no LinkedIn sobre liderança em meio à adversidade. Mas nenhum deles tinha a autorização necessária. Nenhum conhecia a cláusula. Nenhum tinha os registros internos de roteamento que ligavam cada memorando pendente, cada formulário 47-100 aberto a uma pessoa que não trabalhava mais lá. Eu tinha, e não ia retornar as ligações de ninguém, ainda não. Que se danem, que vasculhem 8 anos de e-mails tentando descobrir onde perderam o controle da situação. Porque o curioso de ter ficado invisível por todos esses anos é que ninguém pensou em conferir se o fantasma guardava recibos. A carta chegou à caixa de entrada às 8h04. Assunto: solicitação formal de esclarecimento de supervisão. Resposta urgente e necessária. Endereçada a Franklin Marlowe, com cópia para conformidade jurídica e relações com concessionários. 10 linhas, frias e concisas. Por favor, forneça a explicação formal para a remoção da monitora Jennifer Orga das linhas secundárias 7 Delta a 9B Kilo. Conforme a cláusula 17B do contrato de financiamento, a transição da monitora exige autorização e divulgação em conformidade com normas. A não apresentação de justificativa dentro de 48 horas resultará na alteração do status para entidade de alto risco e consequente ação de financiamento. Franklin entrou em pânico. Craig cedeu.
Lexi ficou em silêncio. Ao meio-dia, a resposta legal já havia sido redigida, revisada, isenta de responsabilidade e enviada. Linguagem típica de pessoas que acham contratos enigmas e regras opcionais. A demissão da senhorita Orga foi resultado de ação interna do RH sem relação com o desempenho da subvenção. Nenhuma conduta inadequada estava ligada às funções de supervisão federal. Inclusive, incluíram parágrafos sobre reforma cultural e padronização das expectativas de comportamento no ambiente de trabalho. Em algum lugar do departamento jurídico, alguém deve ter se parabenizado. Às 16h42, o agente respondeu: entendido. Para esclarecer, a monitora foi demitida por comer um sanduíche em sua mesa. Conforme a cláusula 17b, isso constitui má conduta interna durante o ciclo de auditoria em andamento. Com efeito imediato, os gasodutos secundários de 7C Delta a 9B Kilo estão sujeitos ao congelamento do financiamento federal enquanto aguardam investigação. Foi isso. Sem idas e vindas, sem apelações, apenas um gasoduto de 40 milhões de dólares congelado como um cervo diante dos faróis do RH. E em algum escritório iluminado por luz fluorescente, Lexi provavelmente descobriu que seu crachá não tinha o mesmo valor fora do prédio. Eu estava sentada em um coworking perto da H Street, em Washington, quando a mensagem chegou. Não da Alaris, eles não tinham ousado me contatar diretamente, mas de um amigo da equipe técnica do concedente. Apenas uma linha de sinal. Hesitaram. Não sorri. Não havia satisfação nisso, apenas inevitabilidade. Como ver um trem mudar de trilhos porque você moveu a alavanca 2 dias atrás. A essa altura, minha papelada já estava pronta. A Audit Nest Services LLC estava registrada, lacrada, ativa, com EIN emitido e registro nos sistemas federais completo. Uma estrutura legal construída com redundâncias, cláusulas e proteções que nunca tive permissão para implementar na Alaris Point. Naquela noite, encontrei-me com um subcontratado que trabalhava sob concessão paralela do Departamento de Energia. Conversamos tranquilos enquanto tomávamos uns drinks num bar na cobertura, com a cúpula do Capitólio brilhando fracamente ao fundo. Ele perguntou sobre modelos de integridade de supervisão, prazos de conciliação de auditorias e limites de risco de monitoramento. Nenhuma menção a sanduíches. Às 21h03, assinei o acordo de confidencialidade. Contrato de 6 meses, assistência completa em auditoria, alta autorização de segurança, pagamento inicial de 5 dígitos. Chegando em casa, vesti um moletom velho, sentei de pernas cruzadas no chão e olhei para a única foto que restava da época na Alaris Point, foto da equipe de 3 anos atrás. Eu não estava nela. Eles esqueceram de me incluir. E agora lembrariam. Não porque fiz barulho, mas porque documentei o silêncio, porque marquei cada risco ignorado, porque alertei silenciosamente e com dedicação por anos. Porque almocei na minha mesa enquanto fazia o trabalho que ninguém queria entender. Eles demitiram o fantasma e o fantasma reescreveu o livro Razão. Não por raiva, mas por precisão. Pensaram que poderiam abafar o caso e me abafar também. Mas a conformidade é como a terra, não esquece o que se planta nela. E o que a Alaris Point plantou foi uma bagunça de atalhos, arrogância e podridão burocrática que cheira pior quanto mais fundo você cava. A solicitação de pré-auditoria do financiador chegou 3 dias após o congelamento dos fundos, um prenúncio da tempestade. Pergunta típica: por quanto tempo você está omitindo informações? Primeira pergunta: forneça documentação da transição do monitor após saída da senhorita Orga. Silêncio, seguido de correria. Craig, recém-nomeado responsável pela conformidade, tinha em mãos todos os registros de controle de versão, formulários aprovados, mensagens do Slack que conseguiu localizar. O problema? O sistema não mentia. Eu o programei para não mentir. E o que indicava repetidamente é que nenhuma transição ocorreu. Nenhuma realocação, nenhum memorando de cobertura, nenhum substituto credenciado acessou o sistema depois de mim. O que significava que todos os contratos manipulados após minha demissão estavam comprometidos.
Então veio a auditoria interna. Franklin, o gênio, sentado na cabeceira da mesa de vidro da sala de conferências, com representantes do jurídico, financeiro e 2 consultores de auditoria que pareciam saídos de documentário de contabilidade forense. Percorreram o rastro de supervisão linha por linha, e linha por linha, tudo levava de volta a mim. Cada pendência, formulário 47 faltante, pacote de autorização incompleto, tudo documentado, data e hora registradas, rastreável aos meus registros de auditoria. Um a um, consultores imprimiam e deslizavam sobre a mesa, como provas em julgamento. No rodapé de cada folha, nota discreta. Provavelmente nunca notada antes. Meu nome, Orga GY/Flagdrisk/Vernalville. Franklin murmurou, Jesus Cristo baixinho. Mas o RH partiu para o ataque. As respostas foram intensas. Tenho quase certeza de que aquele almoço nos custou 40 milhões de dólares. Não recontratem a única pessoa que nos manteve em conformidade. Estratégia ousada. Ela avisou. Você riu. Agora somos um estudo de caso. Mas não parou aí. Alguém desenterrou uma antiga conversa no Slack onde eu havia lembrado o departamento jurídico sobre o formulário 47C. Outra pessoa encontrou uma nota interna que escrevi na Wiki, intitulada Cláusula 17B, leia antes de estragar tudo. Tinha exatamente 3 visualizações antes da minha demissão. Agora estava em alta na empresa inteira. Lexi tentou minimizar os danos, publicou uma mensagem de acompanhamento. A conformidade é responsabilidade de todos. Alguém respondeu com uma captura de tela do meu rastreador de riscos e escreveu: esse costumava ser o trabalho dela de verdade. Enquanto isso, eu estava no meu apartamento, descalça, comendo restos de fitas absorventes direto da caixa, assistindo ao desmoronamento se desenrolar como um vídeo de demolição em time-lapse. Foi então que recebi a carta. Não um e-mail, uma carta de verdade, envelope carimbado, de um contato da instituição financiadora com quem eu costumava trabalhar em mapeamento de áreas residenciais. O tipo de pessoa que nunca usava emojis e que uma vez corrigiu a formatação da minha cláusula com caneta vermelha durante um jantar. Dentro, uma única folha de papel digitada, alinhada à esquerda com meu nome no topo. Jennifer, eles tentaram justificar como se você fosse um risco. Devia ter imaginado. Da próxima vez deveriam ter perguntado o que você estava comendo. Li 2 vezes. Depois dobrei cuidadosamente o papel e guardei na gaveta com meus documentos antigos e a última versão impressa do meu livro Razão de Auditoria. Sem raiva, sem regozijo, apenas a verdade silenciosa. Eu não havia incendiado a Larry's Point. Eles construíram sua casa no papel e acenderam um fósforo nela no momento em que decidiram que o almoço era mais importante que a lei. O ar na sala de reuniões naquela manhã poderia cortar uma melancia ao meio. 10 homens e mulheres internos impecáveis estavam sentados eretos como crianças nervosas, todos fingindo não estarem assustados com o homem quieto no final da mesa. O agente federal, de jaqueta cinza e pasta, que ninguém conseguia parar de olhar. Lexi estava vestida para a ocasião, blazer cinza escuro, pérolas discretas, cabelo impecável com spray. Ela sorriu como política e falou com precisão ensaiada, cada sílaba revestida de confiança artificial. Quase dava para ouvir a postagem no LinkedIn se formando em sua cabeça. Temos e continuaremos a manter uma política de tolerância zero em relação a infrações comportamentais no ambiente de trabalho, ela disse. Nossa decisão de demitir a senhorita Orga não teve a ver com desempenho, mas sim com profissionalismo. Violações de normas sanitárias em locais públicos criam precedente, especialmente para cargos de conformidade, violações de normas sanitárias em locais públicos. Falou como se eu tivesse subido numa mesa e atirado espaguete no teto. Alguém do conselho assentiu sem expressão, tentando decifrar o clima. O diretor financeiro lançou um olhar de soslaio para o jurídico.
Franklin, o golpista, tamborilava silenciosamente com um dedo no bloco de notas. O agente permaneceu em silêncio por um instante. Apenas abriu a pasta com a lentidão e a confiança final de quem tem todas as cartas na manga. Não olhou para Lexi. Na verdade, não olhou para ninguém. Apenas leu. Cláusula 17b, subseção D. A demissão do monitor designado durante o ciclo de auditoria ativo, independentemente da justificativa ou motivo interno, constitui violação imediata do Protocolo de Conformidade Federal. Tal violação acarretará congelamento obrigatório do financiamento e revisão de supervisão independente, a menos que procedimentos de sucessão previamente aprovados sejam documentados e verificados. Ele virou a página. Conferiu se a autorização de segurança da senhorita Warga estava ativa no momento da demissão. Nenhum processo de sucessão foi iniciado, nenhum protocolo de reatribuição executado e, para usar suas palavras, a demissão foi por má conduta interna, o que agrava a violação. Fechou a pasta com firmeza que fez a sala se dividir ao meio. Sem levantar a voz, sem discussões jurídicas acaloradas, simplesmente feito. Do outro lado da mesa, a caneta do advogado escorregou de seus dedos. Bateu na mesa com um clique suave e rolou da borda, caindo no chão com um estrondo, como se soubesse o que viria. O silêncio era absoluto. Lexi piscou rápido demais. O copo d'água de alguém tremeu ao tocar a madeira. O maxilar do diretor financeiro se contraiu levemente, como se preparasse para algo inevitável. Franklin abriu a boca, mas nada saiu. Um sopro de ar? Talvez um pedido de desculpas que morreu no impacto. Presumo, continuou o agente, que você esteja familiarizado com as implicações de violação sobre o regime de segurança de 7 graus de liberdade condicional. Mais silêncio. Então, Franklin murmurou. Acreditávamos que se tratava de questão menor de RH, problema de normas internas. Não sabíamos que você não tinha lido o contrato. Ou, se leu, não respeitou. Levantou-se, dobrou a pasta debaixo do braço e ajustou o relógio como se tivesse mais 3 reuniões desse tipo antes do almoço. A partir de então, todas as comunicações seriam feitas por consultoria externa de compliance. E assim, sem mais nem menos, ele saiu. Sem apertos de mãos, sem rodeios, apenas saída silenciosa, daquelas que deixam marcas. O conselho não se mexeu, pelo menos não de imediato. Era como se esperassem que alguém dissesse que tudo aquilo não passava de brincadeira. Que a equipe de filmagem surgiria de repente e gritaria: "Pegamos vocês!", que a história do sanduíche não custaria dezenas de milhões de fundos federais congelados. Mas não era brincadeira. Era ciclo de auditoria. E eu era a única entre eles e esse acerto de contas. Lexi se virou para o jurídico. Sua voz mal passava de sussurro. "Podemos desfazer isso?" O advogado apenas balançou a cabeça negativamente. "Demitimos um supervisor com autorização de segurança federal por almoçar." Ele parecia que ia vomitar. E em algum lugar atrás de porta trancada e trava de segurança feita por eles mesmos, a Alaris Point percebeu que o fantasma da conformidade, apagado do organograma, havia voltado. Não com vingança, mas com provas. O congelamento nunca foi suspenso. Os 40 milhões se transformaram em 60 milhões à medida que inspeções mais detalhadas revelaram a complexidade da supervisão. Outros contratos foram sinalizados, arquivos de fornecedores editados retroativamente, e a entidade financiadora passou a enviar notificações formais, frias, numeradas e impossíveis de ignorar, em vez de e-mails. O financiamento total não foi apenas cortado, foi selado pelo governo federal, com cronograma de auditoria pública imposto ao sistema como marca de infâmia. O CEO renunciou 2 dias após reunião do conselho, por motivos pessoais. Comunicado à imprensa cheio de jargões, sem substância. Ninguém mencionou auditoria, ninguém precisava.
Em poucas horas, seu perfil no LinkedIn mudou discretamente para consultoria privada, tradução disfarçada de vergonha. Lexi foi desligada na sexta-feira, não demitida, apenas realocada. Assim o RH se autodestrói. Silenciosamente, com um sorriso, desliza o prato por baixo da porta, sem e-mails de despedida, apenas crachá revogado e equipe de limpeza removendo citações emolduradas sobre excelência por meio da responsabilidade. Nunca voltei, não precisei. Minha empresa, Audit Nest Services, recebeu a proposta de contrato na semana seguinte. A Alaris Point foi exigida pela mesma entidade que, certa vez, confiou a eles integração de entidade de supervisão externa sem vínculos prévios. E como documentei minha saída até o último detalhe, encaixei-me perfeitamente. A fatura que enviei era obra-prima de simetria, $51.450 para retenção de supervisão externa. Cliente, Alaris Point Inc. Serviços prestados para ressuscitação da conformidade federal. Há prazer especial em cobrar de quem um dia colou seu rosto na parede da sala de descanso, não por despeito, apenas por equilíbrio. Meu novo escritório não era grande, 2 cômodos, janelas altas, raios de sol poerentos sobre carpete cinza feio, mas era meu. Vaso de suculentas quase mortas no parapeito como estagiários céticos. Mesa da assistente de frente para minha repleta de post-its coloridos e pote de doces intocado. Às 12h01, abri gaveta, peguei sanduíche fresco, peru, cheddar, mostarda num pão de centeio e dei mordida. Sem reuniões, advertências, tabelas plastificadas de comportamento, apenas almoço na minha mesa. Do outro lado, uma pequena caixa de papelão lacrada desde aquele dia. Dentro, um antigo crachá de Alaris Point, partido ao meio onde o RH tentou ser dramático. Guardava não por nostalgia, mas pelo ritual. Peguei o papel, girei entre os dedos e joguei no triturador ao lado do arquivo. Motor gritou, plástico estridente. Passado desapareceu em lascas. Batida suave se seguiu. Minha assistente se inclinou, voz rouca no fone. A Alaris também está online. Estão perguntando se aceitaria liderar o recurso deles. Mastiguei, engoli, limpei dedos num guardanapo e sorri. Digam a eles que eu tô comendo. Agradeço por continuarem por aqui, lendas da sala de descanso. Inscrevam-se para mais caos. A história de Jennifer Orga mostra que o poder nem sempre reside no cargo ou na visibilidade, mas no conhecimento e na precisão. Durante anos, ela operou invisível, mantendo a integridade da Alaris Point sem reconhecimento. Sua demissão inesperada revela como negligência e arrogância corporativa podem gerar consequências devastadoras, mesmo para gigantes empresariais. Mais do que vingança, Jennifer demonstra que o controle de informação, a documentação rigorosa e a paciência estratégica são ferramentas de sobrevivência e justiça. O que parece irrelevante, um simples ato de má conduta interna, pode desencadear crises enormes quando sistemas e normas são ignorados. A conformidade não é apenas uma formalidade, é a coluna vertebral que sustenta toda a responsabilidade corporativa. Nunca subestime o impacto de detalhes aparentemente pequenos em uma organização. Jennifer Orga prova que conhecimento técnico e documentação rigorosa não são apenas defesa profissional, mas poder real. A falta de atenção aos protocolos, o desprezo por regras e o ego corporativo podem transformar uma demissão banal em um colapso financeiro e reputacional. Planejamento estratégico, registro minucioso e compreensão das normas legais são tão vitais quanto competência técnica. Além disso, a história mostra que invisibilidade não é fraqueza. Quem age com cuidado e precisão silenciosa pode transformar um aparente fracasso em triunfo incontestável. A ética e o profissionalismo, aliados à paciência, moldam consequências duradouras que nem sempre são vistas imediatamente. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Jennifer Orga, teria tomado as mesmas decisões estratégicas ou agido de forma diferente?
Qual foi o momento mais impactante para você? A descoberta da cláusula 17B ou o congelamento dos fundos federais? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curtiu essa história de poder, auditoria e vingança silenciosa? Então não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais caos corporativo e histórias de tirar o fôlego.